Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Manindia. Estou aqui para ajudar vocês nas questões e correções, das questões do Enem. Bom galerinha, essa questão é bem interessante, a questão 46 do Enem do ano passado, ela é sobre respiração celular, então ela é bem interessante, Fiquem ligadinhos aí, é uma aula de bioquímica celular, muito importante aí, quem gosta de bioquímicas, de coisas de ciência, quem assiste The Flash, tô brincando. Mas é sério, quem gosta aí dessa parte de bioquímica vai se interessar. E é algo muito interessante para vocês saberem a estrutura das nossas células mesmo. Bom, primeiramente, deixa eu ler aqui pra vocês, deixa eu só localizar a questão aqui. Na verdade, o Enem, ele sempre gostou das questões que têm a ver com mitocôndria, Reparem que geralmente todos os anos, alguma questão de ciências da natureza tem alguma ligação com mitocôndria. Ou não é do DNA, ou quando não é, que teve uma do DNA mitocondrial, teve uma da teoria da endossimbiose. Então o Enem está sempre abordando aí questões de mitocôndria. Eu particularmente, nesse Enem, do ano passado, mais recente, essa questão sobre a mitocôndria eu achei mais complexa, em vista dos outros Enem. Essa envolve um medicamento, uma questão do medicamento que atua sobre emagrecimento. A gente vai ver aqui direitinho. Até vamos falar depois sobre esse tipo de medicação. Eu achei essa mais complexa porque, além de abordar algo complexo, a pessoa, o estudante, o candidato que fez a prova, teria que saber um pouquinho mais, foi um pouquinho mais conteúdo disso, porque teria que saber um pouquinho mais sobre a respiração celular. Então, achei um pouquinho mais complexa. Beleza? Bom, vamos à questão, A questão diz o seguinte sobre essa medicação. Aqui no caso, o caderno amarelo, desculpa, eu falei caderno azul, mas é caderno amarelo, gente. A gente tá corrigindo aqui o caderno amarelo, a questão 92, que é a questão de biologia, de bioquímica. Aí ela diz o seguinte, o 2,4 dinitrofenol, o DNP, é conhecido como um desacoplador da cadeia de elétrons na mitocôndria e apresenta um efeito emagrecedor. Então, o que acontece? Ele atua na mitocôndria, Contudo, por ser perigoso e pela ocorrência de casos letais, seu uso como medicamento é proibido em diversos países, inclusive no Brasil. Na mitocôndria, essa substância captura no espaço intermembranas prótons H+, proveniente da atividade das proteínas na cadeia respiratória, retornando-os à matriz mitocondrial. Assim, esses prótons não passam pelo transporte enzimático da membrana interna. Beleza. Aqui está explicando o processo de como que ele atua nas mitocôndrias, qual que é a pergunta? O efeito emagrecedor desse composto está relacionado ao quê? O que acontece aí na mitocôndria? O que acontece nesse efeito emagrecedor, Aonde se origina esse efeito emagrecedor? Na obstrução da cadeia respiratória, resultando em maior consumo celular de ácidos graxos, aliás. B, bloqueio das reações do ciclo de Krebs, resultando em maior gasto celular de energia. C, diminuição da produção de acetil-CoA, resultando em maior gasto celular piruvato. D, inibição da glicólise, resultando em maior absorção celular da glicose sanguínea. Ou é redução da produção de UTP, resultando em maior gasto celular de nutrientes. Complexa, Pause o vídeo, vamos ver se vocês vão acertar aí. Primeiramente, gente, para quem não sabe, o que é a mitocôndria, É uma organela aí das nossas células, E qual que é a função dessa belíssima organelazinha aí que a gente tem, Vou até colocar uma fotinho para vocês sobre a mitocôndria. Aqui no caso ele está falando que é conhecido como desacoplador da cadeia de elétrons na mitocôndria, então especificamente vamos falar sobre a mitocôndria.
Na verdade, se a gente for analisar aqui, é muito complexo a mitocôndria, né? Tem a teoria da endossimbiose, inclusive, que é uma questão no Enem sobre isso, né? Pelo fato de dela ter DNA próprio e tudo mais. Mas qual que é a função da mitocôndria, né? Para quem não sabe, a função dela é produzir energia. Isso mesmo, né? Com a função juntamente com a glicose, né? Qual que é a função da glicose? Ser quebrada, produzir ATP. Mas no caso aqui, quando a gente se trata sobre respiração celular em relação à mitocôndria, sim, a função dela é fabricar energia. Então, o que que acontece? Qual é o resultado aí dessa fabricação de todo o processo da respiração celular? Isso, eu vou dar uma resumida aqui mais ou menos para vocês, mas é isso, para quem pensou aí, inclusive é até a resposta, né? Sobre a produção de ATP. Na verdade, o que que é a sigla, né? O que que é ATP? É, é uma palavra grandinha, mas vocês vão entender mais ou menos. É o chama trisfosfato de adenosina, né? Na verdade, todo esse processo de respiração celular, quando se trata da mitocôndria, ela produz o ATP, né? Então, essa respiração celular, esse processo, muita gente confunde. Não confunda respiração celular com respiração pulmonar, viu? Na verdade, os dois têm ligação com respiração, mas celular já é um processo bioquímico da célula. Então, é diferente da respiração pulmonar, da ventilação pulmonar, entendeu? Então, todo esse processo aí bioquímico da respiração celular, em relação à produção de ATP, da mitocôndria, resumindo do resumo mesmo, ela tem essa função de produzir energia. Quando aqui no caso a gente está falando sobre esse medicamento, olha só, que ele ocorre aqui, ele é um desacoplador, né, nessa cadeia de elétrons, ele tem efeito de emagrecer, contudo ele é perigoso, aqui está falando sobre a medicação, que na mitocôndria, essa captura no espaço intermembranas de prótons provenientes de vitais de proteínas da cadeia respiratória aqui no caso, então da matriz mitocondrial, beleza. Aqui no caso a gente está falando quando ele atua nesse processo emagrecedor, né? Aonde que ele vai atuar diretamente nessa cadeia respiratória? Aqui a cadeia respiratória, no caso, respiração celular, no processo bioquímico, beleza? Das células. Ele, quando ele atua nesse processo, aonde que ele vai atuar essa medicação, né? Na obstrução da cadeia respiratória, aqui no caso letra A, obstrução da cadeia respiratória, não. Por que não é obstrução da cadeia respiratória? Se houvesse obstrução da cadeia respiratória, a pessoa ia morrer. Na verdade, o medicamento ele causa morte, então ele é proibido no Brasil e em maioria dos países, inclusive a comercialização dele. Mas aqui não é especificamente, não é letra A, na obstrução da cadeia respiratória. Acontece o processo de respiração celular, sim, apesar dos riscos, né? Inclusive acontecem mortes também, né? Então não exatamente nisso, apesar de causar morte, mas ele não vai obstruir. Bloqueio das reações do ciclo de Krebs, resultando em maior gasto celular de energia? Não, por quê? O ciclo de Krebs ainda não é o final do processo da respiração celular. Então, não é exatamente nele. Eu vou colocar aqui para vocês bonitinho sobre o processo de respiração celular, para quem ainda não lembra, mais ou menos não sabe o que que é, né? É só para dar uma resumida do resumão mesmo. No caso dessa questão, você teria que entender sobre respiração celular, né? Sei. Então, não é exatamente no bloqueio das reações do ciclo de Krebs, porque o último processo já é da produção de ATP. Então, vai muito além do que esse processo, a gente já está falando especificamente no processo final. Diminuição da produção do acetil-CoA, resultando em maior gasto celular de piruvato? Também não, né? Como eu disse, a gente está falando aqui do resultado final, onde essa medicação vai atuar. Inibição da glicólise, essa parte muita gente podia confundir também, né? Resultando em maior absorção celular da glicose sanguínea. Ah, mas a glicose também ajuda na produção de energia. Sim, gente, mas cuidado com a pegadinha, porque aqui especificamente a gente não está falando do processo da glicólise, né? A gente está falando aqui sobre o processo como um todo da respiração celular, mas no processo final. Então, por isso que é a redução de ATP, resultando em maior gasto de nutrientes. Então, quem marcou a letra E acertou. Porque, olha só,
No caso aqui, quando ele vai reduzir a produção de ATP, esse processo da respiração celular, ele produz ATPs, né? Aqui ele vai reduzir essa produção, essa medicação vai atuar justamente nisso, na redução da produção de ATP, que vai resultar maior gastos dos nutrientes, aliás. Então, o que acontece? Ele reduzindo essa produção de ATP, a célula vai gastar mais nutrientes, né? Vai ter mais gasto celular e o que vai acontecer? Vai acontecer uma absorção muito rápida, é como se fosse um bug mesmo no organismo, e isso vai fazer a pessoa emagrecer rapidamente, vai atuar, vai mexer com o sistema metabólico dele, da célula da pessoa, entendeu? Então, olha só, eu vou dar uma resumidinha aqui mais ou menos, para quem ainda não sabe sobre o processo de respiração celular. Olha só que interessante. Créditos ao site Brasil Escola, né? Respiração celular. Na verdade, a respiração celular é um processo que se divide em três, como eu disse, né? Glicólise, o ciclo de Krebs e a fosfolarização oxidativa. Então, no caso, tem respiração celular, né? Vamos dar uma resumida aqui. É o processo em que as moléculas orgânicas são oxidativas e ocorre a produção de ATP, adenosina trifosfato, né? O trifosfato de adenosina, que é usado pelos seres vivos para suprir as necessidades energéticas. A respiração aqui está falando sobre as três fases, né? A fosfolirização oxidativa é uma etapa de respiração celular também que ocorre no interior das mitocôndrias, mais precisamente nas cristas mitocondriais. Essa etapa é chamada de fosfolarização oxidativa, uma vez que se refere à produção de ATP. Então, essa parte aqui é importante que a gente tem que focar, que é exatamente o que a questão está pedindo, né? Sobre a produção de ATP, aonde que ela atua. No caso, deixa eu passar aqui. Beleza. Eu peguei essa parte aqui mais importante porque, assim, no caso, tem as etapas, né, do ciclo de Krebs, a glicólise também. Isso poderia confundir vocês, viu, gente? Mas tomem cuidado, porque aqui no caso a gente tá falando, essa questão, ela tá falando do processo final. Então agora, vamos falar um pouquinho sobre essa medicação aqui. Vou colocar para vocês essa foto, olha que interessante, sobre o processo de respiração celular, olha só. Tem a glicólise, né? O último processo de fosfolarização, na verdade, o último processo é a produção de ATP, né, nesse processo, nesse ciclo aqui de respiração celular. Olha só que interessante. O processo do ciclo de Krebs, a glicólise, o processo de glicólise, né, capturando a glicose, olha só, piruvato. Então, esse tá como um todo dentro da mitocôndria, esse processo de respiração celular. É muito interessante, gente. Depois, vocês pesquisem mais um pouquinho sobre respiração celular. É bem interessante você ver como é que funciona todo esse processo bioquímico aí das nossas células, né? Então, aqui no caso, voltando à questão aqui, por que acontece isso? Vamos falar um pouquinho agora dessa medicação, que eu acho interessante. O Enem não abordou ela à toa, né? Em relação a essa mitocôndria. Na verdade, essa medicação, o 2,4 dinitrofenol, né, que é o DNP, olha só o risco que ela causa, né? Então, se vocês marcaram a letra E, né, que acertou, parabéns. Exatamente ela atua aí nesse processo aí da produção de ATP, beleza? Então, sim, olha só, a redução da produção de ATP resultando em maior gasto celular. Por quê? Quando ele reduz essa produção de ATP, no caso aqui, essa medicação, quando ela atua diretamente nisso, ela vai resultar em maior gasto de nutrientes. Então, isso, aqui a pergunta foi que efeito emagrecedor desse composto está relacionado. Então, o efeito para emagrecer é exatamente isso. Ao reduzir a produção do ATP, né, ele vai reduzir, vai parar de produzir com mais quantidades. O que vai acontecer? A célula vai ter maior gasto de nutrientes. Então, isso vai acelerar o metabolismo e a pessoa vai emagrecer rapidamente. Aqui no caso, olha só, vamos falar um pouquinho sobre essa medicação. Gente, eu tô com medo do vídeo ficar longo, mas essa questão ela é complexa e ela é bem interessante, ela exige explicação mesmo sobre, olha só, a fórmula química dessa medicação e ela é bem interessante ser abordada. Inclusive, houve mortes por causa dessa medicação e ela é proibida, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa medicação. É um composto orgânico, nitroderivado da fórmula, né? Trata de um sólido, olha só. O que é o DNPH, né?
inodoro e de cor amarela, utilizado na fabricação de tintas. Isso aqui que eu achei interessante, olha só. De madeiras, herbicidas, pesticidas e explosivos. Gente, imagina você ingerir uma medicação que tem a derivação de explosivos. Imagina o estrago, né? Que vai fazer com o organismo. Então, emagrecer, gente. Tenta emagrecer de forma saudável, ou melhor, e não pôr sua vida em risco, né? Os dinotrofenóis, né, são uma classe de compostos do quais existem 6 membros isômeros de posição que não ocorrem naturalmente e são todos sintéticos. Não deve ser confundido com o radical, né? Aqui está falando sobre a composição bioquímica dele. Durante anos foi amplamente prescrito nos Estados Unidos como fármaco no tratamento de obesidade. Inclusive, foi um grande erro, né, ser obtido aí para consumo, né, sem antes ter pesquisado mais. Durante os anos, né, foi amplamente prescrito, aí que tá falando, aí aqui no caso, olha, no entanto, o documento federal, né, aqui, ó, foi descrito como uma substância extremamente perigosa, imprópria para o consumo humano, e o seu uso como fármaco foi proibido. A proibição surge no segmento de relatos de efeitos adversos graves, como aparecimento de cataratas e hipertemia, que pode levar à morte. Então, efeitos na saúde, né? Intoxicação, independente da duração do período de exposição, pode levar ao aumento das taxas metabólicas basais, que traduzem ao aumento da temperatura corporal, fraqueza. Então, olha só os estragos, né, gente? O mecanismo de ação foi exatamente essa parte aqui da ATP, né, da questão, olha só. É o veneno metabólico celular, desaclopa a fosforilização oxidativa, então é a última etapa aqui no caso, né? Através do transporte de prótons, desculpa, isso, através da membrana mitocondrial, que é exatamente o que a questão fala, levando um rápido consumo de energia sem a geração de ATP. Então, no caso, a célula, o que vai acontecer? Vai haver esse processo, então vai haver um bug mesmo, né? Um excesso aí de produção, né? Então a mitocôndria vai ficar doidona, né? Não interage diretamente com uma molécula-alvo, mas exerce sua ação influenciamente negativamente no microambiente biológico. Como este composto não exerce sua ação sobre o alvo específico, seus efeitos não se restringem ao tecido adiposo, onde sua ação seria pretendida. Esse xenobiótico é um desacoplador protronofórico que se dissocia nos seus protões fenólicos na matriz, né? Aqui no caso, olha só, é necessário a síntese de ATP verificando-se acumulações nas células. Tem uma parte aqui que eu achei interessante, que eu peguei desse site também de musculação, né? Créditos ao site de musculação online. Ele também fala exatamente sobre isso, né? O que que ele é, né? Como aconteceu a morte de várias pessoas através dessa medicação também. Como é que ele atua, né? Olha, aqui no caso é uma substância que provoca um aumento notório no ritmo metabólico. Então, o que vai acontecer? Vai haver, como eu disse, um bug aí no metabolismo da pessoa, né? Na temperatura corporal, também no ganho e também o ganho de massa muscular ritmo acelerado. Então, vai dar um problemão aí. Ele atua, sobretudo, provocando alterações na membrana interna das mitocôndrias, como a gente já viu, reduzem a produção de ATP normal. Em vez disso, provocam liberação de energia em forma de calor. Por sua vez, com DNP, aumenta a utilização de carboidratos e de gordura em um ritmo mais acelerado. Isso conduz à perda de peso. Então, por isso que acontece na perda de peso. Podemos dizer que ele atua como um tecido adiposo marrom, cuja função é, sobretudo, gerar calor em vez de gerar ATP. Então pensa bem, né? Em vez de gerar ATP, vai gerar calor, vai fazer a pessoa emagrecer rápido e vai acabar aí com o metabolismo, vai alterar e pode causar sérios danos muito graves, né? Foi retirado do mercado, proibido por uma simples razão. Substância tóxica, é óbvio, né? Tóxica, que provoca problemas de saúde, muito provavelmente a morte. Um dos casos mais recentes que recebeu maior atenção ocorreu há poucos dias. É que no caso, olha só, é uma jovem que morreu, né? Aqui, ó.
por hipertermia, a temperatura corporal. Pode-se dizer que essa jovem morreu queimada por dentro. Olha só, gente. Por isso que essa questão é interessante. Acho que o vídeo até vai ficar longo, mas eu quis abordar mais sobre isso, porque essa medicação, ela causa um estrago muito sério, né? Aqui no caso, tem até o nome da jovem, depois eu vou colocar aqui pra vocês. Olha só, é como se ela tivesse sido queimada por dentro mesmo. Ela teve hipertermia, né? No caso aqui é diferente da hipotermia. A hipertermia é tipo uma febre mesmo. É quando a temperatura tá elevadíssima. Então aqui no caso ela praticamente quase morreu queimada por dentro, né? Ela chama Heloise. Literalmente cozice por dentro aqui no caso. Os efeitos negativos. O que pode acontecer? Taquicardia, diaforesia, ou perspiração, ou transpiração profunda excessiva, taquipneia, enfraquecimento do sistema imune. Gente, é muita coisa ruim mesmo. Que esse remédio, inclusive, olha só, o remédio promete, que prejudica, que eu tenho até no site Tua Saúde também, né, falando sobre essa medicação, inclusive ela é proibida, e não é à toa, né? Olha só, eu coloquei no site aqui também, olha só que interessante, para vocês verem, olha só, segundo a Organização Mundial de Saúde, já causou doenças graves, então ele está sendo proibido mesmo. O uso desculpa, gente, do DNP como emagrecedor não é novo. Na década de 30 foi descoberto, essa substância aumentava a taxa metabólica e permitia a perda de peso, mas o alto número de efeitos colaterais, mortes, fez com que a Food and Drug, aqui no caso, né, o órgão regulador de alimentos, medicamentos dos Estados Unidos, proibisse esse composto. Substância extremamente perigosa e não apta para o consumo humano. Aqui, segundo o estudo do Departamento de Medicina de Emergência no hospital, né, não foram registrados, desde a década de 60 até o fim do século, só foram registrados mortes devido ao consumo. Depois eles viram, mas pesquisadores, porém, um ressurgimento de casos fatais nas primeiras décadas, mortes entre 2001 e 2010, o que, segundo eles, reflete um aumento da disponibilidade do TNP na internet. Então, o que acontece? Muito difícil porque, apesar de ser proibido, infelizmente existe a venda dessa medicação na internet. Então, isso é perigoso, gente. Olha só, quer ver? No caso aqui, teve a morte dessa jovem, que essa droga deveria ser classificada como veneno, já que traz danos aos organismos. Aqui foram 30 casos de intoxicação por essa substância. Em um dos casos, 5 acabaram morrendo, né? Por isso que aqui no caso o Departamento de Saúde, né, da Inglaterra decidiu fazer a aberta como ressurgimento desse tipo de intoxicação. E o pior, principalmente entre jovens e adolescentes. Então aqui, olha só, eu até coloquei para vocês a foto dessa garota que morreu, né, da Heloise. Ela sofria bulimia e ela morreu depois de tomar 8 pílulas. Então ela tinha 21 anos, gente. Olha só como que é bem complicada essa situação. Mas ela tomou 8 pílulas. Gente, não importa o tanto que você tomar, né? Tem casos de pessoas que tomaram umas e morreram. Então, é bem complicado. Por isso, assim, que eu acho que o Enem abordou essa questão, que é bem interessante, uma alerta mesmo, né? Olha só, alerta mundial da Agência de Consumos e Nutrição. Então, gente, o que acontece? Eu coloquei mais para vocês para abordarem, porque essa questão ela é bem interessante, ela devia ser abordada. Infelizmente, né, depois de tudo isso, depois de tanto mal que essa medicação faz, infelizmente existe um comércio aí na internet. Então, gente, olha, não vale a pena arriscar a vida de vocês, né? Infelizmente, você quer emagrecer, faz uma dieta, tenta por meios naturais, saudáveis, porque olha só, utilizar uma medicação que vai prejudicar a sua saúde, que você vai morrer ao invés de emagrecer, antes nem tomar, né? Então é mais uma questão. Essa questão é bem interessante, ela é de biologia, de bioquímica e, né, de saúde também. Então, voltando aí, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram. Espero que vocês tenham entendido o porquê a letra E, né? Porque ela mexe aí na ATP, né? Desse processo aí da respiração celular, né?
Bom, espero ter ajudado, né? Curtam e compartilhem, se inscrevam no canal. Eu esqueci, gente, eu ia falar uma coisa, mas eu acabei esquecendo. Ah, é sobre mitocôndria, aliás. De novo, mais uma questão sobre mitocôndria, né? O Enem tá sempre surpreendendo e abordando questões sobre mitocôndria, que achei interessante essa questão também abordar sobre mitocôndria. Só que, pra mim, né, essa questão aí do Enem de 2019 tá mais complexa, né? A mitocôndria está entrando em bioquímica celular. Então, essa questão é bem elaborada e pega bastante coisas além da mitocôndria sobre uma medicação, né? Essa questão, na verdade, ela é multidisciplinar, como podemos dizer, ela tem vários temas abordados nela, né? Temas de saúde pública, sobre mitocôndria, né, sobre essa medicação. Então, eu achei bem interessante. Espero que vocês também tenham acertado. E eu acho que o vídeo ficou longo, mas espero ter esclarecido as dúvidas para vocês. E um conselho também: não tomem medicações que vão fazer mal a vocês, viu, gente? Não é só o Enem aí que tá falando, mas não vale a pena, viu? Ficar a dica aí. Então vocês já sabem aí como essa medicação atua aí no nosso sistema e no nosso organismo, beleza? Espero ter deixado claro aí pra vocês. Até a próxima!